Sim, meus amigos, olha nós aqui outra vez, que beleza, hein? Olá, olá para vocês que estão aí nas redes sociais da FATV, prazer, sou o Sérgio Oliveira. Essa é mais uma edição do Plantão FATV, hein? Que maravilha! Hoje com duas regiões, hein? Centro-Oeste e Sul. Vamos abrir com o Centro-Oeste? Vinheta na tela, meus queridos. Bom, maravilha, temos muitos assuntos para falar da região centro-oeste do país, né? Campeonatos se definindo, outros começando, campeonatos interessantes começando, hein? Temos coisas legais para falar hoje. Vamos começar pela Terceirona de Goiás. Terceirona de Goiás, que nesse final de semana tivemos a última rodada da primeira fase do campeonato. Estão definidos os semifinalistas e definidos os 4 times que buscam o acesso, certo? Semana que vem começa a fase semifinal da Terceirona de Goiás. Vou passar os resultados para vocês estão vendo os resultados aí na tela da última rodada, certo? Quinta rodada do segundo turno. O Itaberaí perdeu em casa para o Caldas por 3-2. O Pires do Rio, mesmo resultado, perdeu em casa para o Bom Jesus 3-2. O Séries também perdeu em casa para o Jaraguá 2-0. Outra derrota dos donos da casa, hein? Os donos da casa não foram bem nessa última rodada. O Mineiros perdeu em casa para o Jataiense por 2-0. E o único time que representou os donos da casa foi o Raça, certo? Que venceu por 2-1 o União Inhumas. Ok? Com esses resultados estão definidas aí as semifinais da Terceirona de Goiás. Ok? Nos próximos 2 finais de semana, dia 28 e dia 5 de novembro, 28 de outubro e 5 de novembro, acontecem as semifinais da terceira divisão goiana. Ok? O Jaraguá encarará o Bom Jesus, certo? E o Abecate pega a Jataiense, o Abecate ou o Vidorense, né? O primeiro jogo entre Jaraguá e Bom Jesus no dia 28, a mesma data para Abecate e Jataiense, certo? O jogo da volta no estádio de Alves, Bom Jesus e Jaraguá, dia 5 de novembro, e Jataiense e Abecate em Jataí, certo? Essas são as semifinais da Terceirona Goiana, ok? O Bom Jesus foi o líder do grupo A, com 20 pontos, vocês estão vendo aí na tela também, seguido pelo Abecate com 15, Caldas com 9 pontos, Itaberaí com 6 e Pires do Rio estão eliminados do campeonato da terceira divisão de Goiás. No grupo B, Jataiense fez 26 pontos, melhor campanha da primeira fase, certo? O Jaraguá foi o segundo colocado com 22, Séries com 14, Mineiros com 9, o Raça com 8 pontos e o União Inhumas com 3 pontinhos estão eliminados da terceira de Goiás, certo? Repassando então as semifinais, os 4 times que seguem com chance de acesso. Jaraguá enfrenta o Bom Jesus e o Abecate ou Vidorense enfrenta o Jataiense, certo? Essas são as semifinais da terceira divisão goiana, campeonato bem legal que a gente acompanha de perto. Um abraço pro pessoal lá da Federação Goiana, que é nosso parceiro, sempre cede vídeos aí para a FATV, imagens, os resultados. Um abraço para todo mundo lá, certo? Campeonato da terceira divisão de Goiás se definindo, dos outros estados da região centro-oeste começando. Começou nesse final de semana a segunda divisão sul-mato-grossense, certo? Edição 2017 da segundona do Mato Grosso do Sul. Esse ano um campeonato um pouco reduzido, vamos dizer assim, certo? Apenas 3 participantes jogam a segunda divisão do Mato Grosso do Sul, e é um campeonato que podemos chamar que é o campeonato dos sósias, certo? O campeonato dos times parecidos que são, mas não são, né? Podemos dizer assim, que beleza. Não teremos o CENI, o Centro Esportivo Nova Esperança, tradicional. Teremos o SENA, que é o Centro Esportivo Nova Andradina, certo? A primeira divisão tem o CENI, na segunda divisão tem o SENA. Não teremos o misto tradicional, certo? Todo mundo conhece, que joga aí, que já jogou até Campeonato Brasileiro, o misto, né? Teremos o misto, mas o misto de Três Lagoas. E teremos o operário, que não é o operário tradicional e nem o novo operário. É o Operário Atlético Clube de Dourados. Ou seja, teremos 3 times com nomes parecidos ou igual a times tradicionais, jogando aí a segunda divisão do Mato Grosso do Sul, o SENA, o misto de Três Lagoas e o Operário de Dourados, ok?
Os 2 primeiros colocados classificam-se para a Série A do Campeonato do Sul Mato Grossense de 2018. Primeira rodada, Operário e Sena, ok? Misto e Operário se enfrentam na segunda rodada. E na terceira rodada, Sena e Misto. Campeonato simples, né? De 3, 2 vão conquistar o acesso. O campeonato abrindo no Douradão, né? Com a partida entre Operário e Sena, ok? Então, o Campeonato Sul Mato Grossense da segunda divisão 2017. Outro campeonato que está rolando, bem interessante também, é a Copa Mato Grosso, certo? Enquanto no Mato Grosso do Sul começa um campeonato, na Copa Mato Grosso e em Goiás termina o campeonato, no Mato Grosso o campeonato está ali no meio, vamos dizer assim, certo? Nesse final de semana tivemos a 6ª rodada da Copa Mato Grosso, Luverdense Misto, Sinop Cacerense, Cuiabá e Dom Bosco são os jogos dessa 6ª rodada que foram hoje. Estou gravando o vídeo no domingo, foram hoje no domingo, certo? O líder do campeonato é o Dom Bosco com 10 pontos. Cuiabá, Sinop, União tem 7, campeonato bem equilibrado, né? 3 times na vice-liderança. Cacerense com 4 pontos. O Misto tem apenas 3 pontos. E o Luverdense na lanterninha com 1 ponto. Luverdense que deve estar priorizando, obviamente, a campanha do time na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E não a Copa Mato Grosso. Então, são esses os resultados da Copa Mato Grosso, ok? Passando rapidinho aí pela região centro-oeste. Destaque principal mesmo para a Terceirona de Goiás, né, que tem a sua semifinal definida aí. E também o campeonato está começando, segundo ano do Mato Grosso do Sul, campeonato 3 times sósias, vamos dizer assim, né, bem diferente. Certo? Pegando o aviãozinho agora, vamos mudar de região. Vou pedir a vinheta da região sul e a gente volta falando da região sul. Bom, região sul, vamos abrir falando da Copa Paulo Santana. Não podemos deixar de falar, tivemos aí a primeira partida da final ontem, com grande atuação do goleiro do São José, que segurou o Aimoré de São Leopoldo. Não o suficiente, porque o Aimoré acabou vencendo o jogo lá no Cristo Rei. 1-0 o Aimoré foi o jogo, certo? Mas o grande destaque da partida foi o goleiro do São José. Estava lendo no Twitter que ele só não fez chover, né? Foi disparado o melhor em campo. Agora teremos o jogo da volta, né, no final de semana que vem, dia 29, domingo que vem, no Passo de Areia, o São José recebendo o Aimoré de São Leopoldo. O Aimoré, com um empate, é campeão aí da Copa Paulo Santana. O São José precisa vencer por 2-0 o Índio Capilé, ok? Então, primeira partida, Aimoré 1-0, jogo da volta semana que vem em Porto Alegre, ok? Outro campeonato que está se definindo, subindo ali um pouquinho para a fronteira, vamos para o Paraná. Está definida a final da Copa Paraná, a Taça FPF, né, certo? Edição 2017 da Copa Paraná. Teremos Cascavel e Maringá na final. Olha que final interessante, hein? O Cascavel venceu o Rio Branco nos pênaltis, certo? Garantiu vaga no domingo, dia 22, vencendo nos pênaltis o Rio Branco, certo? 2-2 em Paranaguá. Os times voltaram a empatar na segunda partida por 1-1 e por 3-1 o Cascavel venceu o Rio Branco de Paranaguá nos pênaltis, numa das semifinais da Copa Paraná. O adversário é o Maringá, que venceu o Toledo, venceu os 2 jogos contra o Toledo, passou por cima do Toledo, dessa vez no jogo de volta 3-0, já tinha vencido por 2-0 o primeiro jogo em Toledo, no jogo de volta venceu por 3-0, 5-0 no placar somado, domínio total do Maringá, certo? Favorito, inclusive, nessa final contra o Cascavel, certo? Então, Maringá e Cascavel fazem a final da Copa Paraná, da edição 2017 da Copa Paraná, Taça FPF, como você quiser chamar. Eu chamo de Copa Paraná, certo? Continuando no Paraná, Batel continua liderando a terceira divisão, certo? Invicto, está muito bem no campeonato. Outro que está bem no campeonato é o Rolândia, certo? Terceira divisão não mudou muito desde o último vídeo que a gente gravou. O Batel continua liderando de forma invicta. Outra novidade no Paraná é que definiram a fórmula de disputa da edição 2018 do Paranaense, certo? Do Campeonato Paranaense 2018 da primeira divisão, certo? E teremos novidades, teremos um novo regulamento para o ano que vem, um regulamento parecido um pouco como era no Rio de Janeiro antigamente,
certo? 2 taças, primeiro turno, segundo turno. No primeiro turno, um time de um grupo, os times de um grupo enfrentam os times do outro grupo e sai o campeão dessa primeira taça. No segundo turno, os times se enfrentam dentro do próprio grupo, sai o campeão dessa segunda taça e os 2 campeões de cada taça disputam aí a final do Campeonato Paranaense. Se o mesmo time for campeão das 2 taças, obviamente se consagra campeão 2018 do estado do Paraná, certo? Relembrar os participantes aí do Campeonato Paranaense 2018: Atlético, Curitiba e Paraná, obviamente, né? Londrina, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Prudentópolis, Rio Branco, Toledo e os 2 times que subiram de divisão, o União de Francisco Beltrão e o Maringá FC. Maringá fazendo um belo ano aí, né? Já subiu de divisão, agora na final da Taça FPF, da Copa Paraná, com certeza um dos destaques de 2017, o Maringá Futebol Clube. Certo, meus amigos? Videozinho rápido, passando aí para a região centro-oeste, para a região sul. Mais tarde eu volto. Posso até falar de região sudeste. Vou mudar aqui o cronograma do negócio. Põe a vinheta na região sudeste e assim eu já falo de Copa Paulista. Eu ia falar de Copa Paulista num outro vídeo, mas já vamos emendar nesse, porque esse vídeo está curtinho e dá tempo de falar de Copa Paulista, passar os resultados das quartas de finais da Copa Paulista. Linense e Inter de Limeira. O time de Lins perdeu em casa, o Elefante perdeu por 2-1 em casa para a Inter de Limeira. Agora a Inter de Limeira vai com uma boa vantagem para o Limeirão, deve passar para as semifinais, certo? Quem já está garantido nas semifinais é a Ferroviária de Araraquara, meteu 4-0 no time B do Santos, dentro da Vila Belmiro, um grande resultado. O jogo de volta será na Fonte Luminosa. O Santos precisaria fazer 5-0 na Ferroviária para se classificar. Eu acho muito difícil, já cravo aqui Ferroviária na semifinal da Copa Paulista, ok? O São Caetano venceu o 15 de Piracicaba por 2-1 no Anacleto Campanella. Jogo de volta no Barão de Serra Negra, o confronto mais equilibrado, mais difícil de fazer um prognóstico. Qualquer coisa pode acontecer no Barão de Serra Negra. A minha aposta é que o 15 se classifique, que o 15 passe de fase. Mas o São Caetano pode se surpreender. O 15 que precisa vencer por 1-0, o gol fora de casa vale no mata-mata, critério de desempate. Então 1-0, o 15 se classifica, ok? E a Portuguesa, vou ter que falar do meu time. Meu time só me dá... Eu tava indo tão bem, abriu 3-0 no Desportivo Brasil com uma facilidade, né? Até achei que ia golear o Desportivo Brasil, mas aí no finalzinho do jogo tomou um gol, venceu por 3-1 o Desportivo Brasil dentro do Canindé. E agora em Itu, o jogo da volta não vai ser em Porto Feliz, vai ser em Itu. O Desportivo Brasil precisa fazer 2-0 se quiser eliminar a Portuguesa e acabar com o sonho aí da Portuguesa, a epopeia de retornar ao futebol brasileiro, de retornar ao Campeonato Brasileiro, porque a Portuguesa nesse momento está sem divisão, o que é, nossa, que vergonha, né? Que vergonha, certo? A Portuguesa nesse momento sem divisão no futebol brasileiro. Conseguiu um bom resultado, jogou bem, certo? Surpreendeu até de certa forma, jogou bem, dominou o Desportivo Brasil na maior parte do jogo, mas vacilou no final, tomou um golzinho, e por causa desse golzinho pode ser eliminada. Não deveria ter tomado esse gol a Portuguesa, né? 3-0 seria um resultado bem mais interessante do que 3-1, sem dúvida nenhuma, certo? Então são as quartas de final da Copa Paulista. Os jogos de volta serão nos próximos finais de semana, com exceção de 15 e São Caetano, que será na sexta-feira, os outros jogos do final de semana, certo? Agora sim acabou o vídeo, meus amigos. Qualquer hora eu volto aí nas redes sociais falando de mais futebol alternativo. O próximo vídeo será o da região Nordeste. Vocês não percam aí, temos muitos assuntos para falar da região Nordeste, certo? Abraço para todos, até!